Olá a todos, boa tarde. Portanto, hoje vou fazer aqui uma pequena atualização. Há pouca coisa para acrescentar em relação ao dia de ontem. Portanto, a análise que eu coloquei em vídeo pouco se alterou, ou quase mesmo pouca coisa alterou-se relativamente aos principais índices. Vou começar, portanto, pelo S&P no gráfico diário. Bom, houve realmente aqui o primeiro indicador a dar aqui um sinal negativo, foi o cruzamento aqui destas duas médias. Estão aqui a ver, portanto, a média de 5 a cor-de-rosa quebrou a média 10 aqui a castanho, portanto é um sinal negativo, portanto a média de 5 está abaixo da média 10. Os outros indicadores estão positivos. Ontem, por acaso, coloquei num quadro de resumo que o RSI estava numa zona negativa, portanto, é errado, portanto, estive a ver, mas fiz confusão, usei outro gráfico, outro time, o que me vou a colocar numa zona negativa. Se nós repararmos aqui o RSI, estão a ver aqui o RSI, ainda está acima aqui da linha preta, quer isto dizer, ainda está numa zona positiva. Eu acho que é muito importante, e seria importante neste caso, né, quebrar aqui os 1220. E porquê? Se nós repararmos aqui nas últimas sessões aqui, temos andado aqui ao longo deste canal aqui lateral, portanto, desde que estão aqui a ver aqui o quadrado, tivemos aqui realmente o mínimo mais forte, foi o de ontem, que chegou aos 1225, mas se nós vermos aqui, pouca diferença foi em relação ao mínimo do dia anterior. Tivemos aqui as últimas três sessões, a sessão de sexta e a sessão de quinta, realmente fez o mínimo um bocadinho maior, mas com pouca expressão. No dia de hoje, já estamos aqui com esta vela aqui a subir. Não quer dizer que isto agora vai começar a subir, portanto, estamos naquele impasse e acho que seria muito importante a quebra dos 1220 para afirmarmos uma inversão do swing. Portanto, os indicadores para já estão positivos, exceto aqui o indicador da média 5 a 10. Em relação ao euro-dólar, portanto, o euro-dólar tende a fazer um comportamento semelhante. Ontem disse na análise que existe aqui esta LTA como suporte, no entanto, temos que considerar aqui outro suporte, que é este mínimo aqui. E se nós analisarmos este mínimo aqui, portanto, 1.31, se nós repararmos aqui, estamos neste momento nesta zona aqui, na zona aqui deste mínimo aqui, portanto estamos numa zona de suporte, apesar de ter quebrado aqui a LTA, mas com pouca expressão. Eu digo sempre que para quebrar uma LTA em confirmação convém haver sempre 2 dias consecutivos em queda, portanto o de ontem quebrou e o de hoje quebrou, mas acima em média de 1,5%. O que não está a acontecer para já. Eu acho que se quebrar aqui este valor 1.31 e se termos um intervalo até 1.30, aí sim temos as coisas piores, o que poderá levar também o índice S&P a quebrar aquela zona de suporte dos 1220. Se nós analisarmos agora o gráfico de curto, portanto no gráfico de 8 horas, por exemplo, vamos ver aqui, portanto a leitura é exatamente a mesma, temos aqui esta zona, este quadrado aqui de zona de consolidação do máximo, temos aqui depois esta LTD de médio prazo, como zona de resistência, a zona de suporte aqui os 1221, portanto 1221, 1220, portanto é uma zona de suporte. Vamos ver agora os indicadores, o RSI. O RSI, o que é que acontece aqui? O que está a acontecer? Entramos numa zona negativa, já ontem, mas que neste momento estamos aqui na fronteira, estamos acima da linha de 50, o que significa que estamos neutral neste indicador. Neste indicador, também para mim, muitas das vezes utilizo este indicador, está com uma leitura negativa já desde alguns dias, portanto estão a ver aqui a quebra da linha vermelha, ficou abaixo da linha verde, estão aqui a ver, portanto aqui nesta altura este indicador deu uma leitura negativa. Em relação à média de 5 ou à média 10,
o que é que temos aqui? Temos uma leitura negativa, portanto estão a ver aqui a linha, a cor de rosa por baixo da linha castanha, portanto a linha castanha é a média de 10, a cor de rosa é a média de 5, e temos aqui o PSAR também acima do índice, o que é uma leitura negativa. Eu acho que seria, ainda é prematuro dizer que o swing inverteu, portanto eu acho que será muito importante quebrar os 1220. Para já, fechei todas as posições curtas e tinha uma só posição por fechar no dia de hoje, fechei a posição curta, correu bem o trade. Se eu tivesse que apostar, apostaria no lado curto, mas agora sim com a quebra dos 1220. Eu acho que shortar nestes valores, por exemplo, nos 1241, eu acho que tem um risco elevado, como tal prefiro aguardar por uma quebra daquela resistência. No caso, se ele subir, bem, aí se calhar também seria um bocadinho, apostaria também no lado curto, na possibilidade de ele fazer aqui uma subida, testar aqui esta LTD e depois o swing sim, a partir daí inverter com alguma velocidade. No entanto, estaria sempre a apostar numa possível subida, portanto o swing ao chegar aqui podia-me e depois disparar para valores superiores, como tal tinha um risco um bocadinho elevado. Pronto, por hoje acho que está tudo, portanto é aguardar e ver como é que os mercados vão abrir. Pronto, caros leitores, até amanhã.